Para Brasília, o Cláudio Humberto vai seguir nesse assunto, ainda falando sobre economia, no destaque dele, do jornal Gente de Hoje. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Olha, o que faltou de verdade na entrevista de ontem à noite do ministro da Fazenda, aliás, as lorotas aqui essas lorotas serão comentadas aqui durante este programa, teve, por outro lado, uma intervenção, digamos assim, de um ministro sincerão, que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele esteve ontem na Comissão de Infraestrutura do Senado e abriu o jogo. Ele contou, na verdade, que essa história ele não usou essas palavras, mas em resumo é o seguinte: o tal do novo PAC do governo Lula não existe. Simplesmente o governo conseguiu fazer um apanhado, listou todas as obras que estão projetadas nos estados e municípios e transformou aquela lista numa lista fabulosa de milhares de obras que o governo anunciou, que o presidente, inclusive, anunciou que seriam realizadas, etc. e tal. O fato é que não tem dinheiro para isso, né? O próprio ministro da Casa Civil, que é o coordenador desse novo PAC, disse que de fato, ele disse o seguinte, que essas obras foram selecionadas pelo governo federal, mas não há dinheiro. E aí ele foi lá no Senado passar o chapéu, passar o pires, né? Dizer que precisa de dinheiro das emendas parlamentares, sem distinção de governo ou de oposição, para financiar as obras do PAC, para que o Lula chame de suas. Ou seja, as obras que estão projetadas, são programadas, né, estão no orçamento, que foram lá colocadas nas emendas parlamentares. O deputado que reservou as suas emendas para financiar uma escola, uma ponte, um posto de saúde, para ajudar a construir um hospital, alguma coisa assim, essa obra, na verdade, seria capturada, digamos assim, pelo governo federal e inaugurada pelo presidente da República, como se fosse coisa dele. É basicamente essa a esperteza do governo federal. Hoje nós celebramos o segundo dia do trabalho do atual governo e zero entregas. Eu já disse aqui antes que o governo não consegue inaugurar nem mesmo reforma em casa de boneca. Mas o que se percebe nessa intervenção sincerona do ministro da Casa Civil ontem no Senado é que o governo não só não tem dinheiro, ou não disponibilizou dinheiro no orçamento para o tal do PAC, como também nem sequer tem projetos. Ele se utiliza desses projetos que foram listados, porque pertencem a outras pessoas, a outras entidades. É dinheiro, inclusive, que não é do governo federal, porque o PAC, aquele PAC da Dilma, que também não funcionou, era baseado em dinheiro, recursos federais. E aí todo mundo ficou muito feliz, os prefeitos, os governadores, na expectativa de um dinheiro que, na verdade, não saiu, e quando saiu foram os trancos e barrancos. Desta vez agora, simplesmente, diz o ministro, não há dinheiro, e é a primeira vez na história em que não é o parlamentar que vai de pires na mão ao Palácio do Planalto. É o Palácio do Planalto que vai ao Congresso Nacional de pires na mão, pedir o dinheiro deles, das emendas dos parlamentares, para financiar obras e a fim de que o presidente possa chamar de suas. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos